Há coisas que, se eu não souber, não muda muito. Mas há coisas que, se eu não souber, eu estou perdido. Então, nós precisamos nos ater àquilo que é essencial. Dá uma olhada assim na sua Bíblia. Vocês têm a Bíblia aí. Vamos começar a trabalhar com a palavra. Eu vou acompanhar com tosse, mas vamos lá. Gálatas 5, 7 e 9. Gálatas 5, 7 a 9. Vós corrieis. Vamos esperar vocês acharem todos. Gálatas 5, 7. Paulo, eu vou dar um pequeno histórico, depois a gente lê o texto. Essa igreja da Galácia, ela foi formada pelos galeses, aquele povo da Gália, antigo povo bárbaro. Uma massa desse povo foi para a região da Turquia, ali, para a Ásia Menor, e formaram lá um continente, uma espécie de país, uma região que era a Galácia. E Paulo pregou o evangelho lá. Depois que Paulo pregou o evangelho, ele ficou algum tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou na Galácia. Aquela igreja creu, os irmãos creram. Começaram a vir os chamados judaizantes. Judaizantes foram judeus que, veja bem, eu não vou dizer que creram, mas que se associaram ao cristianismo, pegaram parte da doutrina do cristianismo, das verdades do cristianismo, e misturaram com o judaísmo, com o vinho velho, misturaram e começaram a ir nas igrejas colocando as ideias judaicas na cabeça das pessoas. O mesmo que está acontecendo hoje. Se vocês derem uma olhada nas igrejas por aí, elas são misturadas. Existe uma quantidade de doutrinas cristãs misturada com judaísmo. É um negócio, é um caldeamento, é uma mistura. E aquelas pessoas vinham e iam tirando. E Paulo até chega a dizer assim, eu queria saber quem foi que enfeitiçou vocês. Quem foi que fascinou vocês diante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quem foi que distraiu vocês daquilo que é o importante? Ele estava muito assim, boquiaberta com aquilo. Então, nesse texto aqui, ele vai dizer assim, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem foi estes que infiltraram-se no meio de vocês para distrair vocês daquilo que é único e prioritário? Quem foi? Esta persuasão, ele vai dizendo, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Isso não é do Espírito Santo.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa muito. O fermento é pouco, mas a massa toda vai ser levedada. Então, neste congresso, nosso objetivo aqui é realmente focar naquilo que é essencial, sem o qual eu não posso viver. É muito comum a fascinação por coisas diferentes e novas. De vez em quando, os jovens, isso é mais próprio dos jovens, né? Eles vão lá num evento que não é como esse aqui, que é evento de Deus. Esse evento aqui é bom. Mas esses eventos motivacionais, que são animados, e volta, ai pastor, foi uma bênção, me conta a bênção. Aí eles começam a contar periferia, começam a contar as coisas que, ai, aquilo foi maravilhoso, aquela dança, aquele palco escuro com luzes. Você já viu palco escuro com luzes e dança salvar alguém? Isso entretém, isso mantém as pessoas entretidas, isso motiva por fora a alma. Mas isso não é essencial. Os cultos mais profundos que eu já participei foram muito simples. Só tinha o necessário, a palavra de Deus, a oração. Nem música. Aliás, eu tenho uma implicância com essas músicas. Elas são muito ânima. Você vai encontrar uma vez no Novo Testamento que eles cantaram um hino. Isso bem na porta da crucificação de Jesus, bem próximo. E que eles cantavam. Mas isso não é importante. O que é importante é a palavra de Deus. O que é importante é a comunhão com Deus e a comunhão do povo entre si. Quando tivemos aí o Covid, com as suas implicações, o povo fugindo, um dia, passou, o povo está indo embora. Só vai embora quem nunca esteve. Esse povo aí vai embora mesmo. Ele nunca teve. Agora, aqueles vão ter um tempo e depois voltam. Eu ouvi muito isso. A melhor coisa que para a gente é esse toque, esse cheiro, esse grude, esse abraço. Às vezes eu vejo as pessoas abraçarem uns aos outros como se abraça, como político abraça eleitor. Só toque ali, não. Abraçar com afeto, com carinho, com aceitação. Isso é fundamental. Mas nós estamos aqui e nós precisamos daquilo que é imutável. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Eu estou fazendo esse preâmbulo todo para poder a gente chegar lá. Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta
e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Esse verso a gente tem que olhar, dividi-lo em duas partes. Ele diz: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Qual é o motivo da sua alegria? Onde você está experimentando alegria? É na reunião em si? É nos relacionamentos? É na alimentação? Tudo isso é bom, mas é em torno, ou é no Senhor. Aquele pregador inglês, Charles Spurgeon, que foi um homem que sofreu profundamente. Eu vou dar um pouquinho do histórico dele. Ele foi convertido aos 15 anos. Aos 19 anos ele já era pastor, sem nunca ter feito um seminário. Mas um homem profundamente do Senhor. Aos 22, 23 anos, eles construíram o tabernáculo para 6.000 lugares, 6.500 lugares. A igreja ficava superlotada. No dia da inauguração, um filho de Belial, um filho do maligno, quilo cheio, gritou: fogo! O povo saiu correndo, morreram 27 pessoas pisoteadas. E ele gritava do púlpito: não há fogo, mas ninguém. A partir daí, ele teve uma depressão que o acompanhou até os 59 anos de vida, quando ele morreu. Aquele homem pregando o que ele pregou, sendo depressivo e sofrendo de gota, ele não tinha dificuldade de andar. E a esposa dele, no segundo parto, ficou paralítica. E se você achar nas pregações daquele homem um gemido, eu já li algumas. Se você achar uma murmuração, se você achar ele dizendo: eu estou passando por dificuldades, me mostra que eu queria ver, que até agora eu não vi. Ele exalava alegria. Ele tinha um secretário, porque o Spurgeon foi um gênio, eu não sei, nunca vi igual. Ele lia um livro de 500 páginas em 2 horas, com retenção de 65%. Ele tinha uma capacidade, parecia fotográfica. E ele pegava o Thomas, que era o ajudante dele, e dizia assim: Thomas, vai lá no livro do Matthew Harris, o 3º volume, na página 570, e me traga aqui. Aí o Thomas botava o texto em cima, ele ficava em pé, ele não sentava. Ele lia em pé. Ele ficava ali. Ele era capaz de sair dali para o púlpito e repetir de cor o que ele tinha visto. Ele é um gênio. Mas esse homem não geme, ele não murmura, ele não reclama. Depressivo, doente, a mulher na cama. Ele dizia: minha alegria não está nas circunstâncias, minha alegria está no Senhor. Aí ele chamava o Thomas: vamos andar um pouco aqui pelo parque.
Ele ia. Aí ele dizia, Thomas, vamos rir. Ele diz, rir de quê? Se você não tem, eu tenho todos os motivos para me alegrar. Aí ele começava a gargalhar. E o Thomas, na biografia dele, diz, ele não ria perifericamente. Ele ria convulsivamente. Por quê, Spurgeon? Porque o Senhor me libertou, Ele é minha vida. Gente, isso é saber o que é prioritário. Eu só contar uma historinha, né? A rainha Vitória. A rainha Vitória era a governanta maior do mundo naquela época. A Inglaterra dizia-se que o sol não se punha da Austrália até a América. A Inglaterra tinha colônias. Mulher poderosíssima. Ela chegou na casa de Spurgeon, na sua carruagem. O arauto desceu da carruagem, e foi e bateu na porta. A empregada do Spurgeon veio atender e ele disse, a rainha Vitória está na carruagem e quer falar com o pastor Spurgeon. A moça tremeu as pernas. A rainha. Ela sobe até o 3º andar, onde estava a sua biblioteca. E quando a porta lá estivesse fechada, ninguém podia bater, porque ele estava em oração. E a porta estava fechada. E a moça entrou em pânico. O que eu faço? Eu chamo ou não chamo? A rainha está aí. Abriu a porta e disse, a Susana está passando mal? Susana era a esposa dele. Porque só havia essa autorização. Se a Susana passasse mal, podia chamar. Aí ela disse, não, desculpa. Rainha, saí na porta querendo falar com o senhor. Diga para a rainha que ela marque um horário, porque eu agora estou falando com o Rei dos Reis. Misericórdia, Senhor. Que homem é esse? Quando o arauto chega para a rainha, disse, o pastor Spurgeon diz que ele não pode atender a senhora agora, porque ele está falando com o Rei dos Reis, que a senhora marcasse um horário no palácio que ele iria lá. Sabe o que a rainha disse? É com esse homem que eu preciso falar. É um homem que sabe o que é prioridade. Sabe o que é importante. Então, Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor. A forma verbal está no imperativo. Se está no imperativo é para que nós executemos. Alegrai-vos. Vamos rir agora? Eu não queria riso periférico. Senhor, o Senhor é meu Salvador. O Senhor é amado da minha alma. Eu quero te adorar e te exaltar pelo que o Senhor é para mim. Esse porcaria que pisa sempre em cima daquilo que ele mesmo faz. E a única coisa que eu sei fazer são fezes. Mas o Senhor me ama com amor eterno.
Me assusta isso. O Senhor não tem nojo de tirar as minhas fraldas sujas. Eu te adoro. A minha alegria não é por outra razão, é porque o Senhor veio buscar esse traste. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Dirigindo o carro de Calcaia para Fortaleza, o cara cruza na frente. Ô Senhor, ele merecia um chicote, mas eu vou te pedir, abençoa essa criatura que não te conhece. Esta cultura tem que tomar conta da gente. Nós temos que ser cambiados totalmente. Quanto mais, a mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo, eu queria que você escrevesse uma coisa nova. Não, eu vou escrever as mesmas. Por quê? Porque eu vou escrever aquilo que é essencial. Eu vou escrever aquilo que é essencial. Nós vivemos hoje dias muito sombrios e, ao mesmo tempo, dias de muitas expectativas do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou dos afissurados por escatologia. Não sou daqueles que ficam o tempo todo pensando em escatologia, mas eu acho que o tempo está chegando. Eu tenho umas contas aí que eu faço para mim. Eu acho que a vinda do Senhor está muito próxima. E enquanto Ele não vem, nesse tempo nós precisamos ficar firmes. E firmes nele. Nele. Para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Por que eu quero mais? Eu estava em Maringá, fazendo uma conferência numa igreja, estava hospedado na casa de um pastor, e ele chegou e disse, Glênio, ali na praça tem um pregador que veio da Argentina, ele está fazendo umas reuniões públicas assim, e está acontecendo uma porção de coisas extraordinárias, curas e tal. Vamos lá ver? Eu disse, vamos. Era domingo, depois do almoço, eu fui, já tinha tirado o sapato, botei o sapato e fomos. No meio do segundo quarteirão, uma voz veio ao meu coração, o que você vai fazer lá? Eu disse, eu vou ver lá o homem. Quando foi que eu te mandei ver homem? O único homem que eu quero que você veja é o teu Salvador, meu filho. Eu disse para o meu amigo, vai em frente, meu filho, eu vou voltar. Por quê? Acabei de receber um pito. O que você está caçando? Você não achou nele? Onde você está querendo achar coisas extraordinárias fora dele? Aí eu voltei, desacorçoado, porque eu percebi que meu coração vacilava. Ainda estava procurando coisas. Então, queridos, esse tempo é um tempo que nós precisamos ter cuidado. As hostes do maligno não descansam e atacam por todos os lados, e muitos que estão na igreja
mas que não estão em Cristo vão apostatar. A meu ver, nós estamos em pleno mover da apostasia. Dê uma olhada na Europa, dê uma olhada na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Canadá, berços de avivamento. O meu cunhado, que mora nos Estados Unidos, estava fazendo uma reforma numa igreja anglicana que virou um bar. Vazias. Isto já vem de algum tempo, mas agora mais do que nunca, a apostasia vai se tornando a matéria do dia. Isso vai ajudar numa coisa boa, porque vai peneirar. Né? Eu vejo essa apostasia como algo positivo. A palha, eu sou do tempo do Paraná, que fazia limpeza de café, né? Depois jogava o café para cima, o grão caía e a palha voava. Muita coisa vai cair fora da igreja. Mas aqueles que estão em Cristo, nada abala. Esses ficam firmes. Tem 3 Ds que têm acabado com as pessoas: dúvidas, ou dúvida, descrença e desencorajamento. São os expedientes do maligno para desanimar o povo de Deus. Eu estou com uma dúvida. Aí Judas, lá no seu livro, na sua carta, diz: apiedai-vos dos que têm dúvidas. A dúvida, ela leva à descrença. E a descrença leva ao desencorajamento. Diz que Satanás cansou do inferno. Chegou um dia, ele disse: eu vou vender tudo que eu tenho aqui no inferno e eu vou passar um tempo para descansar. Vou veranear lá em Fortaleza. Passar um tempo lá. Hein? Ainda vinha para Calcaia. Eu vou veranear, vou passear. Porque você sabe, no tempo de Jó, ele também estava passeando, rodeando a terra. Eu cansei do inferno, eu não vou mais ficar aqui. Eu vou vender tudo. Aí chegou lá, botou numa feira para vender os instrumentos. O tridente, tanto. A bigorna, tanto. O fole, tanto. E aí o povo ia comprando e tinha um vidro assim. E o comprador chegou e disse: me vê esse vidro aí. Ele disse: não, esse vidro não está à venda. E o que é que tem dentro desse vidro? O gás do desânimo. É que se eu cansar de não ter mais inferno, eu vou começar com o desânimo. Eu lanço um pouquinho no nariz do sujeito, ele cheira, aí esse eu pego. Por isso que Jesus disse logo, quando ele estava saindo, ele disse: no mundo vocês vão ter tribulações, mas, entende? Ânimo. Eu venci o mundo. Então, essas 3 palavras têm acabado. Dúvida. Você sabe por que você tem dúvida e eu tenho dúvida? Porque eu não conheço a palavra de Deus. Ela tem toda a explicação necessária. E a dúvida, ela leva à descrença.
E a descrença produz o desencorajamento. Isso não tem jeito. Não tem solução. Então, meus irmãos, dito isto, nós vamos começar a trabalhar. Será só um preâmbulo. O que é o cristianismo? O que significa o cristianismo? Ele tem como base a substituição de Adão por Cristo. Tira Adão e põe Cristo. É só isso. É só isso, é. Não tem outra coisa. Precisamos nos firmar na base desta crença. Cadê Adão? Adão morreu. Adão foi embora. Adão. Isso é tudo da fé cristã. A mensagem do cristianismo é a mensagem da remoção de Adão, para que haja a manifestação de Cristo. O Evangelho tem 2 pilares, MR, morte e ressurreição. É só isso. Nós vamos pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 3. 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Se tiver Bíblia, vai achando. Primeira Coríntios 15, de 1 a 3. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ele está falando para uma igreja que estava tendo alguns movimentos de influências diferentes. Um disse: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Havia divisões. A igreja estava sofrendo com as influências dos filósofos. E ele começa dizendo: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Anunciei, recebestes e perseverais. Tem que alguém anunciar o evangelho, tem que alguém receber o evangelho e tem que perseverar. Perseverar no evangelho. Por ele, isto é, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Eu tenho pensado, meus irmãos, como é que se crê em vão? Que, na verdade, não é crer, é assentir, se conformar, não é nem conformar, é adesão, aderir à fé
mas sem uma realidade espiritual. Se vocês são salvos pelo Evangelho. Esse ano eu já recebi 4 videozinhos de senhoras com demência, Alzheimer, demência, que não lembram de nada. 3 nos Estados Unidos e uma aqui no Brasil. E eles perguntam, né? Mamãe, quem é Paulo? E ela, não sei. Quem é Lisa, a filha? Não sei. O que a senhora comeu hoje? Comida. Não lembra. Como é que chamava seu marido? Não sei. Quem é Jesus? Ah, Jesus é meu Salvador. Ele mora no meu coração e ele vai me levar para a casa dele. Teologia perfeita. Esqueceu de tudo. De tudo que é periférico, não do essencial. Graças. Obrigado. Você vê, tem uma outra, 98 anos, o filho perguntando para ela, faz uma série de perguntas. Mas é tão lindo vê-la sem dente, toda... casou 2 vezes. Como era o nome do seu primeiro marido? Não sei. E do segundo? Não sei. Mamãe, quem era Jesus? Aí ela dança. A alegria dela. Nós fizemos um curso na Universidade de Wheaton, nos Estados Unidos. Nós tivemos umas aulas com um neurologista. E ele mostrou que no cérebro há um local que ele chama o Santo dos Santos. É logo acima daquele que estimula a parte sexual do ser humano. É o mesmo cabo, é o mesmo nervo que inerva a parte sexual do prazer, inerva acima a parte espiritual. Interessante que o mesmo nervo para baixo pode dar impotência sexual, mas não dá Alzheimer nem demência no Santo dos Santos. O Deus que fez disse assim, você me tem e eu não faço você se esquecer de mim. Você nunca vai esquecer de mim. Então, nós somos salvos pelo Evangelho e uma vez que ele entra na vida da gente, ele não sai mais. Jamais. Jamais. Ele diz aqui, mas antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Preste bem atenção que não existe o verbo aceitar Jesus na Bíblia. É o verbo receber, porque há uma diferença muito grande. Eu aceito aquilo que eu posso descartar e eu recebo o que eu não posso desprezar. Político, ele não recebe propina, ele aceita, porque ele pode desprezar. E mendigo, ele não aceita esmola, ele recebe. Porque ele não pode ficar sem ela. Eu não
eu não aceitei Jesus, eu recebi. E eu não recebi porque eu quisesse. Eu recebi porque ele me quis. Ele me quis de uma forma tão profunda que eu acabei querendo. Depois mais adiante, nós vamos ler a oração de um cristão do primeiro século. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui nós temos o Evangelho. Morte, sepultamento por causa da morte, MSR, ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. Mas o bom da história é que ele me levou a morrer e ressuscitar juntamente com ele. O Glênio foi crucificado com Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. No meu gabinete eu tenho um versículo pregado que eu faço todas as pessoas que eu vou atender olhar para ele. Vamos pegar aqui, Gálatas 2. Lá só tem o 20, mas nós vamos ler aqui o 19 e 20. Ele diz, porque eu, São Paulo falando, para combater a incoerência de Pedro. Pedro se tornou incoerente porque ele diante dos judaizantes que chegaram na igreja de Antioquia, ele estava mudando de posição. E Paulo está rebatendo a ele, mostrando como é que acontece a nossa justificação. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E daqui para frente, está lá no meu gabinete. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qualquer pessoa que chegar lá para conversar comigo, ele tem que ler esse versículo. 1, 2, 3, 4, dependendo do tamanho da conversa, eu mando, volta para cá. Lê aqui de novo. Vê o que está escrito. Isso aqui não é de Paulo. Isso aqui tem que ser nossa experiência. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo. Não eu, mas Cristo vive em mim. É a substituição de Adão por Cristo. Mas para Adão sair, Jesus Cristo teve que ser crucificado. Ele teve que se encarnar. Sem essas duas realidades, nós não podemos nos unir. Nem a ele, nem aos irmãos. Por que há desavença entre os irmãos? Por que há disputa? Por que há esgrima? Porque tem ego no negócio. O ego está ali.
E o ego não tem remédio para ele, não. Igreja não melhora, escola não melhora, cadeia não melhora. Ele tem que morrer. Mas eu já sei disso. Eu sei que você sabe, mas eu não creio nisso. Uma coisa é saber, outra coisa é crer. Mas eu já orei. Você orou, mas você não crê. Porque se há um milagre neste mundo que é grande, é o milagre da fé. É o mistério da fé. Porque quando você crê, há descanso na sua alma. É uma coisa que não se explica. O lado subjetivo da fé. Eu tenho visto nesses meus 50 anos na igreja de Londrina, agora em fevereiro eu fiz 50 anos de pastorado, eu cheguei lá na igreja pastor, mas não regenerado. Eu cheguei lá com uma certa educação teológica, mas não regenerado. Eu cheguei lá com uma boa formação familiar, mas não regenerado. Eu era um religioso sinceramente honesto, botar aqui as aspas, mas religioso sem a vida de Cristo. Somente em 75, em agosto de 75, o Senhor me permitiu o milagre da fé, de crer o que a palavra de Deus está dizendo. Eu levei 2 anos para internalizar esta realidade. E de lá para cá, tem acontecido muita coisa. Mas eu tenho visto muitas pessoas que declaravam a sua fé. Muitas declaravam, foram batizados por declaração, não por confissão. Há uma diferença entre declaração e confissão. A declaração sou eu que sustento, sou eu que produzo. A confissão, eu me apoio no que Deus disse. Eu estou dizendo o que Deus disse, baseado numa fé que Ele me deu. Eu tenho visto alguns. Um menino que estava conosco há 17 anos, de repente ele chega e diz: meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Ele tinha todo o conhecimento da doutrina, ele falava certinho, mas ele não tinha o descanso. Conhecimento, sim. Experiência, zero. Na casa dele, ele provava isso. Ele dizia, lá em casa era um pandemônio. Nós tínhamos discussões homéricas, brigas. Então, na igreja, as pessoas ficam juntas ali formalmente, nos cultos, cantam, etc., mas estão disputando espaço para ver quem é que manda, quem é que é mais importante, quem é que governa. Isso é característica de ego. Então,
esse ponto precisa ser experimentado. Essas duas realidades, a morte e a ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição com Cristo. E até que horas? Por mim, eu vou até de noite. Mas quero saber para não cansar vocês demais. Vamos ficar em pé um tiquinho? Fica em pé assim. Dá uma esticada no corpo aí. Espreguiça aí, ó. Espreguiça, dá uma espreguiçada, dá uma puxada na perna, assim. É só para relaxar um pouco. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com o moço de Paulo que caiu da janela. Eu já vi um dando uma cochiladinha ali. Diga, Ribeiro. Nós não vamos. Eu, pela lei, a lei exigia a morte. Morri para a lei. A lei do Velho Testamento era do lado de fora. A lei do Novo Testamento é uma pessoa. É Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Eu agora não preciso dizer não matarás lá fora. Tem dentro de mim, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Porque Jesus reduziu a lei em dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Isso aqui faz um acróstico que é café. Coração, alma, força e entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Aqui é a lei. Então, eu sou tentado sexualmente, eu tenho uma carne. E eu não preciso de uma lei do lado de fora, não adulterarás. Eu tenho uma vida do lado de dentro. Ami, você queria que alguém fizesse isso com sua filha? Você queria que alguém fizesse isso com sua esposa? Você queria que alguém fizesse isso com você? Ame, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ela se torna interna. Não fica do lado de fora. Então, há uma mudança da lei. Domingo passado, isso. Mudando o sacerdote, muda a lei. Mas muda de onde? No sacerdócio de Arão, a lei é do lado de fora. É um código. Na lei de Melquisedeque, no sacerdócio de Melquisedeque, a lei é do lado de dentro. É uma pessoa. É ele que vive em mim. Tenta agora para a gente começar mais uma hora. Então, eu fui ao Piauí no início do mês, fui participar de uma bodas de prata, e por incrível que pareça, estava frio lá no sul do Piauí. Frio, 12 graus. E ali do lado de fora, eu acabei pegando esse resfriado aqui na garganta. E aí a gente vai com ele aí. É possível se pregar a Bíblia toda sem pregar o Evangelho.
Mas é impossível pregar o Evangelho sem pregá-lo por meio da Bíblia toda. Olha que frase! Olha que frase! É possível. Vou falar desse lado. Tocar para frente. Eu tenho força. Eu vou fazer em fevereiro 80 anos, mas eu ainda estou como. Eu estou pensando como Caleb. Eu ainda me vejo como 40. Ainda estou com força. Sou mais velho que você. Agora me descontra. Hã? Ah, sim. É possível se pregar a Bíblia toda sem pregar o Evangelho. Mas é impossível pregar o Evangelho sem pregá-lo por meio da Bíblia toda. Posso repetir? Mais uma. É possível pregar a Bíblia toda sem pregar o Evangelho. Mas é impossível pregar o Evangelho sem pregá-lo por meio da Bíblia toda. Você vai encontrar Evangelho em Gênesis 3 até Apocalipse 20. Você não tem Evangelho em Gênesis 1 e 2. E não tem Evangelho em Apocalipse 21 e 22. Porque o Evangelho é a boa notícia da salvação. E ele está aqui nesse meio porque a serpente entrou em Gênesis 3 e saiu em Apocalipse 20. Ali dali para frente tem só a festa celestial do casamento, das bodas e da beleza do povo de Deus. Nas décadas de 70, eu vou pegar aqui um material que eu compilei, que eu achei muito interessante. Nas décadas de 70 e 80, houve um debate evangélico sobre a Bíblia nos Estados Unidos. Para muitos, foi uma evidência de que os americanos ainda se preocupavam um pouco com a verdade bíblica. Isso por volta de 70 e 80. David Wells, ele comentou a questão, lembrando que a grande ironia existe. Enquanto a natureza da Bíblia estava sendo debatida, a própria Bíblia estava silenciosamente caindo em desuso na igreja. Enquanto a natureza da Bíblia estava sendo debatida naqueles simpósios, naqueles congressos, a própria Bíblia estava silenciosamente caindo em desuso na igreja. Ninguém olhava para ela. Então uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, estou passando muita necessidade, pastor. Já cortaram minha lâmpada, minha luz, não. Eu não estou tendo condições. Pastor, não sei o que eu faço. Ele disse: vai ler Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34. O que diz Mateus 6, 33 e 34? Deixa eu ver se é esse. Alguém sabe?
E todas as coisas? Muito bem. Vai ler Mateus 6, 33 e 34. Aí ele disse, você tem uma Bíblia aí, minha irmã? Tenho. Aí, me dá a Bíblia. Aí ele leu para ela, guardou a Bíblia e disse, você vai ler esse versículo todo dia. Aí, passado um mês, ele voltou. Irmão, você pagou a conta? Não paguei, pastor. Não tive dinheiro para pagar. E você leu aquele versículo que eu pedi para você ler? Ah, li, pastor. Leu todo dia? Todo dia. Então me traz sua Bíblia. Ela trouxe a Bíblia, ele abriu, e dentro da Bíblia estava um cheque que ele tinha deixado, que dava para pagar a luz por uns 3 meses. Ó, ó, acabou a mentira. O desuso da Bíblia, que nós não cremos que Deus faz. Aí ele disse, minha irmã, mas ele disse, não chamou de irmã, não. Ele disse, dona fulana, eu deixo de lhe chamar de minha irmã porque a senhora é uma mentirosa. Eu deixei aqui o cheque para pagar a conta daquele mês, desse mês e do próximo mês. E a senhora não conhece o Deus da Bíblia, por isso que a senhora vive desse jeito. Enquanto discutiam sobre a Bíblia e a importância da Bíblia, a Bíblia estava sendo colocada. Às vezes você vai visitar uma casa, eu hoje não levo mais Bíblia de papel, eu tenho no celular, tenho aqui, para mim é mais fácil. Mas eu quero às vezes pegar, cadê sua Bíblia? Aí ela vai pegar. A bicha chega, vem cheia de poeira. Cheia de poeira. Que nós perdemos o hábito. A mente consumista não invadiu apenas a igreja, mas também influenciou a nossa teologia. Um cristianismo terapêutico, que me ajuda a criar meus filhos, renovar minha vida sexual, desenvolver todo o meu potencial, substituiu o cristianismo mais antigo e doutrinário, que se preocupava com questões relativas a Deus, ao pecado, à salvação e à cruz. Pastor, o senhor é psicólogo? Eu tenho um curso de psicologia. Então eu queria... Esbarrei. Eu não exerço psicologia. Se você quiser consulta, vai para um profissional. Agora, se você quiser Bíblia, vamos sentar junto e vamos ver o que Deus tem para você. Nós temos um Deus que sabe muito mais do que todos os psicólogos, sociólogos, antropólogos e tudo mais junto. E Ele pode totalmente nos libertar para vivermos para Ele. Pastor, eu estou com depressão. Eu estou querendo me matar. Estou tomando remédios muito fortes. Eu não aguento mais. Você vai me escutar um tiquinho só. Eu quero que você morra. A coisa que eu mais quero é que você morra. Se você morrer, você vai ser liberto. Mas não é morrer por veneno ou por remédio. É morrer por cruz. E o que é isso?
Então, vamos escutar. Agora a terapia vem. Eu estou falando de um médico. Eu quero que você morra. Eu já contei em outros congressos daquela menina linda, 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 que eu... Uma das moças mais bonitas que passou lá por Londrina. Ela era do estado de São Paulo. E ela foi estudar na Universidade Estadual de Londrina. E teve um namoradinho que deu um chute nela. Ela nunca tinha tido alguém, porque ela era tão bonita que os homens se curvavam diante dela. E deu um chute nela e ela pegou uma gilete, cortou os 2 braços. E ela foi levada para o hospital evangélico e a senhora lá do pensionato onde ela estava pediu: o pastor vai fazer uma visita. Eu fui lá. Quando eu entrei no quarto, ela estava toda contida, amarrada com aquelas faixas. E ela estava os remédios, as injeções de calmante não estavam fazendo efeito e ela estava muito agitada. Quando eu entrei, ela estava só. Quando eu entrei, ela disse: quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim fazer uma visita a você. Eu não quero você aqui. Aí começou a lijar a minha mãe, chamou uma mãe de tudo quanto era nome que podia e gritava: eu quero morrer, eu quero morrer. Eu olhei para ela e disse: você é tão ordinária que nem para se matar presta. Eu tinha que dar um toque. Ela: o que você está dizendo? Eu digo: você não vale nada. Porque se você fosse melhorzinho, pelo menos para se suicidar, você quer chamar a atenção aí de todo mundo, menina? Realmente o que eu quero é que você morra. Os olhos dela regalaram assim. Mas eu tenho remédio para lhe matar. Eu vou te ensinar a morrer. Mas morrer de verdade. Meti a mão na mesinha da cabeceira dela, que tinha aqueles evangelhos dos Gideões, do Novo Testamento. Peguei aquele ali e comecei a ler os textos para ela. O que você fez é periférico. O que ele vai fazer é profundo. Aí foi texto por texto, a atração, a morte, a obra de Cristo. E ela foi me escutando. Aí ela disse: eu creio. Tudo bem. Se você crê, já não foi você que creu. Foi o Espírito Santo que fez você crer. Ela disse: me solta. Eu digo: agora não é comigo. Aí eu chamei a enfermeira. A enfermeira disse: não, eu não posso soltar. Tem que chamar o médico. Aí chamaram o médico. Doutor, esse homem está querendo soltar a menina. Eu digo: eu não, ela que pediu para soltar. Ele disse: se o senhor se responsabilizar, aí eu mando soltar. Eu digo: eu não vou me responsabilizar, que eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus. Ele que se responsabilize. Porque o que ele faz é bem feito. Ele me olhou e disse assim: eu estou diante de outro doido. Agora é uma doida deitada e agora o outro doido aqui. Mas vamos experimentar, vamos soltar a menina. Soltaram a menina, ela sentou e nós conversamos ali um pouco. Daqui a pouco chegou o pai e a mãe, que tinham vindo lá do estado de São Paulo, e eles tinham chegado lá no quarto anteriormente, e depois foram à cidade resolver questão de hotel e coisa mais. Aí eles chegaram, ela estava sentada. Eles olharam para mim, olharam para ela, aí ela disse: eu estou bem, pai, eu estou bem. Eu fui crucificada. Aí eu morri.
Agora o pai ficou. Aí eu tive que gastar mais meia hora para mostrar o que era a obra. Mas, resumindo o caso, Sua Excelência, esposa do desembargador do Mato Grosso do Sul, uma moça transformada por Jesus Cristo, porque ele sabe fazer terapia melhor do que qualquer um de nós. Ele nos tira do centro e vem ser ele a nossa vida. Esse evangelho funciona. Esse evangelho funciona. Conforme sugeriu um livro lançado nos Estados Unidos na década de 90, é cada vez menor o lugar para a verdadeira igreja e para a palavra de Deus na igreja hoje. Lições de Mestre, de Mark Shaw. Conhecer a sã doutrina bíblica e a obra da cruz é a realidade mais importante para que possamos ter uma igreja saudável e uma vida santa. Compreender o poder e a importância da cruz em relação a todas as áreas da vida é a chave para que haja saúde e plenitude na igreja de Cristo durante o tempo em que ela existia aqui. O que você tem que pregar para que a igreja seja saudável? Jesus Cristo e esse crucificado. Depois nós vamos falar um pouquinho mais, eu só vou... Eu pensei que já era meio-dia, ainda está cedo. A igreja tem estado envolvida com coisas que não têm nenhum significado. Coisas periféricas. Coisas que a gente faz por fazer. A decisão mais importante que um líder pode tomar é revelar o significado total da cruz. Um pastor jovem, ele foi pregar numa igreja em Londres, muitos anos atrás. Essa é uma história contada por Spurgeon. Um rapaz preparadíssimo, cérebro privilegiadíssimo, dedicado, estudioso, um exegeta de primeira, e fez um sermão naquela igreja de tirar o chapéu. Lá estava sentado um velho pregador. Eu tenho a impressão que foi o John Gill, mas eu não sei. Ele estava sentado lá e quando terminou de pregar, aquele jovem pregador chegou para ele e disse assim: pastor, o que o senhor achou da minha pregação? E o velho pregador disse: muito fraca. Como fraca? Você vê que o ego já... Como fraca? Eu estudei o texto. Eu fiz uma boa exegese do texto. A minha homilética é perfeita. Como é que o senhor disse que foi fraca? Ele disse: eu não tenho dúvida que você estudou. Você se dedicou. O seu trabalho foi muito bom. E por que o senhor disse que foi fraca? Porque não tinha Cristo. E ele disse: mas não tinha Cristo no texto. Como é que eu vou botar Cristo quando não tem? Aí o velho pregador disse: meu filho,
de todas as cidadezinhas aqui na Inglaterra, de todas as comunas, de todas as vilas neste país, tem um caminho que leva a Londres. E de todos os capítulos da Bíblia e de todos os versículos da Bíblia, tem algum caminho que nos leva a Cristo. E se não tiver, eu construo pontes, eu passo pântanos, eu salto cerca, mas eu passo pelo Monte do Calvário e vou pelo Jardim da Ressurreição, mas eu tenho que anunciar Jesus Cristo, porque esse é o tema do Evangelho, Jesus Cristo e esse crucificado. Pode ter certeza. Pastor, eu estou assumindo uma igreja agora, a igreja está morta. O que eu faço? E prega. Não, prega. Prega. Prega o quê? Prega Jesus Cristo e esse crucificado. Eu só tenho 2 pessoas lá na igreja, uma de 74 anos e uma de 92. Ainda tem fôlego. Prega. Prega. Prega Jesus Cristo e esse crucificado para ver se não vai acontecer coisa. Pode acontecer cacete, e acontece, porque toda pregação da cruz ela tem os seus inimigos, mas vai ter aqueles a quem o Espírito Santo vai fazer, Bia. Pastor, eu estou contando historinhas assim para talvez ajude. Pastor, eu assumi uma igreja, eu estou fazendo um movimento lá para fazer uma festa à noite, acender uma fogueira. O senhor vai pregar? Eu digo, não. O senhor não vai pregar lá nessa sua festa? Não vou, não. Se você fizer um culto com a presença do Espírito Santo de Jesus Cristo, do Pai ali, sem essas motivações secundárias, eu vou. Mas eu não posso lançar pérolas a porcos. O que você está querendo é fazer animação. E isso não é o caminho do Evangelho. Isso aí vai motivar as pessoas a ficarem lá, mas ela não vai ter experiência. Vai, pastor? Não. Eu não misturo o santo com o profano. Nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus está dizendo. Pastor Stalin Jones, da Igreja Metodista, ele dizia assim: o mundo fará caminho para ouvir o homem que prega a palavra focada em Cristo. Vou contar mais uma história. Zé Filomeno, um vaqueiro na região do Brejo do Maroto, no Piauí, hoje município de Landre Sales. Este vaqueiro recebeu a presença de Eurico Nelson, um pregador americano de origem sueca, que estava morando no Pará, e veio do Pará até o Piauí montado numa mula, isso em 1800 e um pedação, 1890 e que. Não tinha carro, atravessava rio cheio, nos barquinhos, e a mula nadando. Saiu de lá não sei se era Santarém ou se era de Belém, mas de aquelas bandas do Pará, e foi parar lá no Piauí. E chegou lá na casa do Zé Filomeno e pregou o Evangelho.
para aquele homem que mal sabia ler. E Zé Filomeno creu. E isso é um mistério. E o Eurico Nelson deu uma Bíblia para ele. Ensinou ele a cantar 5 hinos. Eu sei que um deles cantava, porque a minha mãe é fruto daquele evangelista. Era: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. E ele cantava e ele lia a Bíblia. E ele cantava e ele lia a Bíblia. Inicialmente 2 pessoas, depois 4, depois 10, depois 15, depois 50, depois 100. Fizeram uma latada de palha de carnaúba, depois 200, depois 300 pessoas vinham de vários lugares, 2, 3 léguas, muitos a pé, outros a cavalo, para ver Zé Filomeno ler a Bíblia e cantar. E minha avó foi salva, e minha mãe foi salva com 8 anos. Lá naquele final de mundo, Zé Filomeno foi levado para Jerumenha. Lá a igreja continuou prosperando. Aí depois a convenção Piauí-Maranhão resolveu mandar um pastor para lá. Sabe o que aconteceu? Acabou com a igreja. Porque começou com teologia, formado aqui por Recife, contando coisas, mas não abria a Bíblia. Quem salva é a palavra de Deus. Tem que ter eloquência, não, tem que ter fé. Eu criei, por isso falei. Também cremos, por isso também falamos. Então, Zé Filomeno era um homem iletrado. Lia a Bíblia. E lendo a Bíblia, as pessoas estavam sendo salvas. Então, nós precisamos, meus irmãos, afinar aqui nesse congresso sobre o que é que nós temos pregado. Uma das mensagens, eu ouvi esse homem me contando, Severino Araújo, foi um pastor batista, lá de estado de São Paulo. Ele contou que ele estava como seminarista e ele saiu com o pastor T.C. Begbie. Era um velho missionário batista no Brasil. Eles saíram para evangelizar. E aí chegou num ajuntamento, pessoas. Eles cantaram, eles oraram. Aí vira-se o pastor Tepsé e disse: Severino, você vai pregar hoje à noite. E ele disse: mas pastor, eu nem me preparei. Como é que eu vou falar? Severino, todo servo de Deus tem que andar como Davi. Pelo menos 5 pedrinhas no seu embornal. Você não sabe se você vai precisar. Todo pregador tem que ter uma mensagem preparada para pregar. Mas, pastor, ele disse: você vai pregar hoje à noite. E o Severino disse que tremeu até a unha. E então ele foi na frente lá no grupo.
umas 40, 50 pessoas, mas ele estava... Ele disse, meus irmãos, Jesus disse, na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus, meus irmãos, porque Jesus disse, na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que foi Jesus quem disse. E ele disse que não pode entrar no reino de Deus. Portanto, não pode entrar no reino. E ele disse, na verdade, e ele ficou repetindo isso, sem saber como sair da coisa, só repetindo, na verdade, e Jesus falou, e foi uns 5, 6, 7 minutos, ele não sabe o tanto, aí ele sentou, tremendo, suado, e o T.C. Bagby olhou para ele e disse, Severino, você nunca mais vai pregar um sermão tão poderoso quanto esse que você pregou hoje. Você não saiu da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Você simplesmente ficou na palavra. Ele disse, aquilo me incentivou a ser um pregador da palavra. Hoje a gente quer coisas novas. Eu não sou contra. Eu acho que a gente deve, se puder estudar, fazer tudo, mas fique na palavra. Fale a palavra. Anuncie a palavra. Eu conto mais uma história e a gente para. Eu olhei para o mar e lembrei da história. Espera um instantinho. Vocês me esperam só um pouquinho, que aí eu leio a história mesmo. O ímpio capitão. O ímpio capitão de um navio encontrava-se de cama em sua cabine, em alto mar, face a face com a morte. O medo da eternidade o aterrorizava. O capitão Kutz pediu ao seu imediato que viesse à sua cabine e lhe disse, Williams, ajoelhe-se e ore por mim. Eu tenho sido um homem ímpio e acho que dessa vez eu não escapo. Capitão, o senhor sabe que eu não sou homem de oração. Eu não sei orar. Eu até tentaria se eu soubesse, capitão. Bem, então traga uma Bíblia e leia um pouco para mim, pois minha vida está por um fio. Não tenho Bíblia, senhor. O senhor sabe que eu não sou um homem religioso. Chame então o Thomas, meu segundo imediato, para que ele ore por mim. Quando o segundo imediato chegou à presença do seu capitão moribundo, ele disse, Thomas, eu temo que estou indo para a eternidade nessa viagem. Ajoelhe-se e ore por mim. Peça a Deus que tenha misericórdia da minha pobre alma ímpia. Eu faria isso com muito prazer para o senhor, capitão, se eu pudesse. Mas eu não oro desde que eu era menino. Você tem uma Bíblia, Thomas? Pode lê-la para mim? Não, senhor, não tenho uma Bíblia. Que horrível condição, que terrível condição.
às portas da eternidade sem Cristo e sem ajuda. O navio foi revirado em busca de um homem que pudesse orar. Os homens, porém, procuravam em vão. Nenhuma Bíblia foi encontrada, até que um dos marinheiros disse ter visto um livro que parecia ser uma Bíblia nas mãos do auxiliar de cozinheiro, um garoto chamado Willi. Chama-o imediatamente, exclamou o capitão Kutz, e veja se ele tem uma Bíblia. O marinheiro apressou-se em busca do menino e perguntou-lhe: filho, você tem uma Bíblia? Sim, senhor, mas eu só leio no meu horário de folga, gaguejando. Tudo bem, meu jovem. Pegue sua Bíblia e vá à cabine do capitão. Ele está muito doente e ele quer uma Bíblia. Acho que vai morrer. Lá se foi Willi Platt para a cabina do capitão com a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia, meu garoto? Disse o capitão. Sim, capitão. Sente-se então e encontre algum texto, algo nela que possa me ajudar, pois eu temo que eu vá morrer. Ache algo sobre Deus ter misericórdia de um pecador ímpio como eu e leia para mim. O pobre Willi, ele não sabia onde ler. No entanto, lembrou-se de uma vez, quando sua mãe o fez ler o capítulo 53 de Isaías, um pouco antes dele partir. Willi então começou a ler o capítulo, que de maneira tão completa mostra o amor e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo em morrer pelos pobres pecadores como John Kutz. Ao ler o 5º versículo, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O capitão o interrompeu. Pare, meu jovem. Acho que é isso. Leia de novo. Uma vez mais, Willi leu aquelas palavras abençoadas. Ah, rapaz, muito bom. Certamente é isso aí. Aquelas palavras do capitão encorajaram Willi, que ele disse: capitão, quando eu estava lendo esse versículo em casa, minha mãe me fez colocar meu nome ali. Eu poderia ler novamente, mas como minha mãe me sugeriu, certamente, meu filho, coloque seu nome no versículo tal como sua mãe lhe disse e leia-o novamente. Devagar e reverentemente, Willi leu. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas transgressões de Willi Platt e moído pelas iniquidades de Willi Platt. O castigo que traz a paz a Willi Platt estava sobre ele, e pelas suas pisaduras Willi Platt foi sarado. Quando Willi concluiu, o capitão estava à beira da cama, inclinando-se na direção do menino. Agora, meu jovem, coloque o nome do seu capitão no versículo e leia novamente. Coloca John Kutz, ponha o nome de John Kutz aí. Vagarosamente, Willi releu o versículo, mas ele, Jesus, foi traspassado pelas transgressões de John Kutz e moído pelas iniquidades de John Kutz. O castigo que traz a paz a John Kutz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, John Kutz foi sarado. Quando Willi acabou, o capitão disse: é suficiente, meu rapaz. Pode ir agora. É suficiente. O capitão deitou-se sobre o seu travesseiro, repetindo as palavras de Isaías 53:5, inserindo seu próprio nome no texto. E ao fazer isso, a alegria celestial inundou a sua alma.
Ele foi salvo? Claro que sim. Mais um miserável pecador, porque em Cristo morreu, o havia recebido. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Antes de dormir, de dormir em Cristo, John Coates testemunhou a todos em seu navio e disse: o homem do Calvário fora traspassado por minhas transgressões e foi moído por minhas iniquidades. E o castigo que ele levou, que ele merecia, que eu merecia, caiu sobre ele, sobre o meu bendito substituto. E eu agora descanso nele. Isso é Bíblia. Tem que chamar fulano, ciclano, que é importante. Tem que mostrar o que a palavra de Deus diz. Nosso caminhar aqui vai ser assim, durante esses dias. Focando naquilo que é essencial, naquilo que é permanente, naquilo que não muda. A palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Pai, nós estamos cercados de muitas vozes, de muitos pensamentos, de muitas ideologias, de muitas coisas que tentam de todos os modos nos distanciar da suficiência de Jesus Cristo. Mas nós clamamos a Ti, que Tu tenhas misericórdia de nós, na nossa fraqueza, para que não nos debandemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que prossigamos para o alvo da soberana vocação do Senhor em Cristo Jesus. Trata com cada um de nós aqui, opera nas nossas vidas e nos mantenhas firmes na pregação do Teu Evangelho. Faz isso na minha vida, para que eu jamais deixe a Tua palavra de lado. Por misericórdia, toca os nossos corações. Dá-nos a consciência de que somos mensageiros do Senhor, para falar a palavra do Senhor àqueles que Tu tens designado para a salvação. Obrigado por este encontro e, durante esse tempo, trata conosco e glorifica o Teu Filho Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito Santo. Em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, né, irmãos? Somos gratos a Deus por essa palavra, né? A palavra do Senhor não volta vazia. Ela é viva e eficaz. Então vamos ficar de pé, né? Os irmãos já podem se cumprimentar uns aos outros aí, que tem irmãos que faz muito tempo que a gente não via. Então é o momento agora dos irmãos aí. Pode conversar aí, pode se confraternizar, se cumprimentar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Graça e paz.